Esse aqui é mais um daqueles vídeos super polêmicos com um teor um pouco mais sensível, que devido à gravidade do caso, eu prefiro gravar assim, sem edição, desse jeito, sem luz, enfim. Eu acho que fica até mais cabível aqui ao caso. Muitas pessoas viram que, na noite desta última quinta-feira, o apóstolo Luiz Hermínio fez um pronunciamento e muitas pessoas pediram para que o André Carpano viesse trazer aqui o parecer, fizesse um reagimento. Nesse vídeo é o que nós vamos fazer então. Mas antes disso, eu peço encarecidamente, deixe seu like maroto, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de comentar qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. Temos vídeos aqui às 10 da manhã e também às 6 da tarde, todos os dias, beleza? Agora sim, vamos lá para o conteúdo. Tá aqui o vídeo, ele postou inclusive lá no seu Instagram, com um título bem simplório e objetivo: Meu pedido de perdão. Esse vídeo aqui, eu não vou responder ele e reagir como o André Carpano, criador de conteúdo, mas eu vou responder ele, reagir e externar minha opinião como o André pai, o André diácono, o André, enfim, que tem a sua medíocre experiência de vida e fé, tá bom? Então vamos lá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu estava recluso e em silêncio em todos esses dias. Eu precisava sondar meu coração. Como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. Essa introdução dele, a princípio, já nos mostra que realmente ele está mais tranquilo, ele refletiu e eu tenho convicção que ele ouviu conselhos de diversas pessoas. Ele foi se aconselhar com muitas, não foi com uma, duas ou três, mas muitas pessoas. Isso sem medo de errar. Eu não acompanho muito o trabalho dele, mas pelo que eu ouço dizer, ele é um homem que tem assim uma certa importância no meio religioso. Tem um trabalho aí muito conhecido e, além de tudo, é alguém que sabe assim, se expressar muito bem. E quando ele começa assim, de uma forma, digamos até que um pouco formal, a gente entende que foi necessário chegar a esse ponto porque teve um apelo maior, teve a carência, a necessidade disso. E eu resolvi ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os Certo. olhos de Jesus e, infelizmente, colocado os olhos na minha justiça própria. E por isso, queridos, eu estou aqui. Olha só, isso aqui é um ponto crucial. Ele está admitindo que é justiça própria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que tem alguns vídeos que eu pego o ar, tem outros que eu sou mais tranquilo. Mas quando você está criando um conteúdo, não é diferente de quando você está ministrando a palavra e também não é diferente quando você está aconselhando ou conversando sobre algo muito sério. E por que eu estou colocando nesse pé de igualdade, embora sejam coisas distintas? Olha só, vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre a Assembleia de Deus, ou uma treta que teve a Assembleia de Deus de Minas Gerais? Ali você percebe que alguns momentos eu fico incomodado, e embora eu debocho, eu fico muito incomodado com algumas situações. Isso transmite na nossa alma. Assim como, por exemplo, uma ministração, a pessoa está transmitindo o seu sentimento na ministração. O vídeo também é do mesmo jeito. Uma conversa é nessa mesma linha. Não sei se você está me entendendo. Quando você está conversando com a pessoa e o papo é mais ou menos, você vai indo na boa. Mas quando o papo te envolve, você vê como você se apodera ali da situação, você se apropria, melhor dizendo, de alguns contextos, como se você tivesse uma autoridade
para resolver. Então, quando ele fala sobre a sua própria justiça, o jeito dele fazer as coisas, é porque ele é muito enfático naquilo que ele faz. E aí é que está o problema. É aí que mora o perigo. Nestas situações, a gente toma para nós um espírito de justiça que às vezes é complicado. Quem não se lembra da parábola quando Davi foi questionado pelo profeta e Davi se apoderou de um senso de justiça e falou que o homem deveria ser morto e pagar 4 vezes mais? E o profeta Natan, todo mundo conhece a história, disse: esse homem é você. Então a gente consegue interpretar essas coisas acontecendo. E é lamentável, porque nós estamos falando de um representante espiritual de uma instituição conceituada, famosíssima, muito respeitada. Então pensa o peso que está sendo sobre esse homem. Para pedir perdão à Igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo, e isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Eu ofendi muitas pessoas, ofendi. Exatamente. É aí que mora o perigo. Porque às vezes o nosso senso de justiça não é a justiça de outros. Por exemplo, uma pessoa inculta, ela vê aquele caso daquele pastor que falou sobre crianças que nascem, enfim, vocês já entenderam, né? Lá na Assembleia de Deus do Pará, aniversário de 90, vocês lembram, né? Que o pastor falou essa semana e repercutiu bastante. No senso de justiça de alguns irmãos pentecostais e neopentecostais, quando você tem um filho que nasce doente, um filho que tem o espectro de autismo, ou, enfim, a criança nasce com uma condição especial, ou até mesmo, sei lá, a criança acaba perdendo a vida quando vai nascer, ou pouco depois, tem muito crente pentecostal que no seu senso de justiça, sei lá da onde que tiraram, aquilo ali é Deus pesando a mão. Então a gente tem que entender que a nossa justiça não é a justiça de todos. Existe uma justiça relativa no mundo dos homens. A de Deus, ela é soberana, mas a do homem, ela é muito relativa. Sim, a justiça do homem, infelizmente, se enquadra nisso. E meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo. Com certeza. Ofendi pessoas que eu nem mesmo conheço essas pessoas. E eu estou aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoem por eu ter sido precipitado, irresponsável, infantil. Agora ele falou tudo, ele falou tudo. Eu não estou aqui para condenar o Luiz Hermínio falando que eu sou o homem de Deus e ele não. Pelo amor de Deus, misericórdia, eu sou o principal dos pecadores. Quem sou eu para condenar alguém? Mas as palavras dele aqui foram certas, ele foi precipitado. Ele deveria ter pego a informação por completo. E eu entendo que ele está fazendo isso porque pesou e muito. Porque esse discurso dele agora vai na contramão do que ele falou no outro vídeo. Totalmente oposto. Esse discurso de agora não é o discurso que todo mundo viu aí que ele fez na igreja dele. E ele só está tendo essa medida agora porque alguém deu um bom de um puxão de orelha nele e acredito que alguma coisa a mais tenha acontecido. É o que eu acredito. Eu entendo que algumas palavras dele, depois ele tentou se corrigir no que falou e ali complicou, já era, o leite já havia sido derramado. Mas, bom, pelo menos ele reconheceu agora. Eu não estou entrando no mérito aqui que ele não deve ser perdoado. E eu acredito que ele pode ter a credibilidade dele restaurada. Acredito nisso. E torço por isso. Agora, a questão é
a lição que está sendo passada. Porque eu já vi muitos homens e mulheres de Deus se precipitarem. Antigamente, você via um cristão, uma pessoa com a Bíblia na mão, você defendia ela, você falava, isso daí é um homem de Deus, essa pessoa é uma mulher de Deus, se defendia. Hoje em dia, você vê uma pessoa com a Bíblia na mão, em algumas situações é sinônimo de outra coisa, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Por quê? Muitos e muitos escândalos vindo à tona. Então, é bom a pessoa nunca se precipitar em situações quanto essa. Eu já aprendi também de uma forma muito dolorida. E, inclusive, eu vou ser justo agora no meu comentário. O que ele falou foi super errado. Super errado. E sim, eu acho que é digno de ele vir agora e se retratar com as pessoas que se sentiram ofendidas. Mas cá entre nós, entre ele, você e eu, quem nunca caiu numa situação similar? Quem nunca entrou em um contexto parecido com esse? Atire a primeira pedra. Quem nunca se precipitou? Eu já me precipitei diversas vezes. E de vez em quando eu me vejo, eu estou em meio a uma situação parecida. E às vezes dá um estalo e a gente, opa, peraí, o que é que eu estou fazendo? Agora, eu não sei a idade do Luiz Hermínio, mas ele já é um senhor com seus cabelos brancos, um senhor de respeito. Esperava-se uma outra postura dele. Ao tratar de um assunto tão sério, Exatamente. tão doloroso via redes sociais, eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto sem que o caso criminal estivesse concluído, né? Não estava concluído, não estava nada resolvido ainda. E eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos, querido, para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Quem sabe Deus permitiu tudo isso para que, não é só questão de exemplo, mas uma experiência pessoal do próprio Luiz Hermínio. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas. Eu também acredito nisso. Acredito na transformação de pessoas. E não é sendo calvinista, não. Mas eu sei que tem as pessoas que também é do outro lado. A própria ciência diz que psicopatas são quase que irreversíveis. E nós estamos falando de um caso de um psicopata. Sim, porque não é uma única vítima. Parece que são várias. E sempre foi passado o pano. E até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. No entanto, não é por eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, Exato. que eu não tinha a linguagem adequada. Exato. E por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Terceira vez que ele fala isso, dentro dessa última parte. Começou pedindo perdão e agora mais 3 vezes. É para colocar na mente da pessoa. E isso demonstra que ele sentiu o baque. Sentiu. E é bom que os pseudos ungidos do Senhor entendam uma coisa. Não estão acima da lei, não são deuses e eles não podem fazer o que der na telha. São 3 coisas que os pseudos ungidos do Senhor precisam compreender. E eu prefiro 1000 vezes que um homem sinta na pele em uma situação quanto essa, do que ele sinta na pele dentro de uma cadeia por ter cometido algum crime. Prefiro 1000 vezes. Não que eu estou fazendo apologia à pessoa falar besteira, mas eu me refiro à lição que a pessoa acaba tendo em meio a tal situação. Eu quero pedir perdão pela forma que eu falei, sem informação jurídica. E eu usei nomenclaturas que eu nem domino, nem dominava essas nomenclaturas.
troquei palavras sem entender do assunto. E eu quero deixar claro aqui, querido, quero deixar claro aqui, bem claro, que eu acredito sim na justiça dos homens justos e todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime é diferente de pecado. Exato. E deve ser tratado sim pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. Agora eu queria me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança. Sexto pedido. Aos pais da criança e a todos os seus familiares. Me perdoem. De todo o coração eu estou aqui pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, embora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios, eu quero deixar que Deus trará justiça, porque Deus é sempre justo e Ele trará justiça sobre tudo. Em uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. É o que eu disse e torno a repetir. Os pseudos ungidos do Senhor acreditam que podem dizer o que quiserem quando bem entenderem, e a coisa não é por aí. Eles estão pensando que é como é o nome dele? O Xerxes, lá no filme do 300? Estão pensando que é ele que considerava-se um deus? Que quando tomou aquela lança no rosto que viu que o sangue escorreu, é normal como qualquer outro ser humano? É necessário acontecer umas situações assim? Por isso que eu falo, essa questão de pastor ser autoritário, dar ordem, determinar, falar com as pessoas como se fosse empregado, tratar todo mundo como se estivesse olhando por, assim, sabe? Olhar soberbo, arrogante, por cima, a pessoa, olhar altivo. Agora a coisa muda. É só começar a aparecer coisas similares a essa que muda. Vai por mim. Um ato criminoso, né? Eu não estava, assim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família. Com certeza. Que, além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Que eu sei que foi terrível. E eu errei, queridos. Eu peço perdão. Por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração para servir as famílias envolvidas. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão à igreja brasileira. Agora, uma coisa que era bom por parte do apóstolo, pastor, enfim, já pediu 13 perdãos, né? Falou que está orando e jejuando. Abra a carteira. Tem muitas pessoas aí que não têm condições para isso, mas a sua igreja, o Senhor tem condições. Abra a carteira. O pai do Marcos Grubert é teu amigo? Sinto muito. Não se deve passar pano. É amigo? Não, mas mesmo sendo amigo não dá pra passar pano, não. Não tem como. Faça isso. Que aí vai sair grandioso. Já tá aí no caminho certo de pedir perdão. A cereja do bolo é fazer isso. E publicamente, tá bom? Aos meus irmãos em Cristo,
a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoem, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você. 14 pedidos de perdão, você queria fazer 7, fez 14, fez o dobro. Meu Deus, hein? Meu Deus. Não sei se vocês contaram também. Bom, eu acredito que o homem pode, sim, mudar e pode ter a sua credibilidade restabelecida. Acredito nisso. Agora eu vou te falar uma coisa. Se começar todas as vezes que um pseudo ungido do Senhor, quando der um deslize, vir à tona e ser cobrado severamente, muita coisa muda. Eu já avisei diversas vezes. Muitas coisas aconteceram no Brasil por permissão de Deus. Por quê? O que os santos homens de Deus fizeram? Tem muitos que reclamam do STF, mas fizeram o mesmo com muitos fiéis. Ou pior. Então você já entendeu bem o mistério, né? E para encerrar, eu acredito que tá desse jeito também, porque pesou um pouquinho no bolso. Pesou um pouquinho no bolso. Para limpar essa mancha vai ser difícil. Muito difícil. Mas enfim, pelo menos o pedido de perdão. Agora falta abrir a carteira. Eu acho que os pastores, principalmente esses aí que são mais... Ajude lá a mãe a pagar o advogado. Ajuda. E é bom também que repudiem as ameaças que o pai do Marcos Grubert fez. A mãe teve que pedir uma medida protetiva. Que vergonha, hein? Pastor vir a público ameaçar os outros e ninguém fala nada. Bom, vou ficando por aqui. Se Deus quiser, às 6 da tarde estou de volta. Um forte abraço do Baixinho. Fui.